Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Não para a Disney medieval, nem para uma dessas feiras temáticas com hidromel e cosplay de cavaleiros. Não! Hoje à noite vamos direto para a Idade Média real, na época mais hostil que se possa imaginar, o inverno. Prepare-se para uma experiência imersiva que provavelmente faria você desejar seu aquecedor elétrico e seu cobertor de microfibra como nunca antes. Você pensa que está confortável agora? Imagine trocar esse sofá macio por um leito de palha, com um vento gelado que entra por cada fresta da sua cabana de barro e madeira. Sua casa, essa fortaleza de isolamento térmico, seria um sonho inalcançável. E aquele moletom quentinho que você está usando? Bom, na Idade Média, a lã coçava, era pesada e francamente não fazia milagres. Você provavelmente não duraria uma noite. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. É uma forma de garantir que você terá aquecimento e entretenimento no futuro. Algo que, acredite, não era garantido para a maioria das pessoas há muitos séculos. E enquanto você se prepara para essa jornada gelada, me conta nos comentários de onde você está assistindo e a hora local. É sempre fascinante ver de onde nossa comunidade se conecta. Agora, como já é costume, diminua as luzes, se acomode do jeito mais confortável, com um cobertor, um chá ou só o silêncio da noite. E vamos começar juntos mais uma jornada tranquila pela história. Você está lá. Não há um teletransporte suave ou uma transição elegante. Apenas um estalo. E de repente você está ali, no meio de uma vila medieval. O ar é pesado, úmido e, acima de tudo, incrivelmente frio. Não é aquele frio de ar-condicionado que você está acostumado a reclamar. Nem mesmo o frio de uma manhã de inverno onde você sabe que pode voltar para o aquecimento. É um frio que parece penetrar nos seus ossos, um frio que te abraça com a força de um abraço de urso polar. O sol, se é que existiu hoje, já se pôs, e a escuridão avança rapidamente, engolindo os contornos rústicos das cabanas de madeira e barro. Não há postes de luz, nem o brilho distante de uma cidade ao longe. A escuridão é absoluta, apenas pontuada pelo tremeluzir fraco de algumas tochas e fogueiras distantes. Você tenta se ajustar, seus olhos lutando contra a ausência de luz artificial, mas é inútil. O cheiro é uma mistura inconfundível de fumaça de madeira, esterco, umidade e algo mais, algo orgânico e terroso que você não consegue identificar, mas que te diz, sem palavras, que este não é o seu tempo. Suas roupas, as mesmas que você estava usando há um instante, agora parecem ridiculamente inadequadas. Uma camiseta fina, jeans, isso não serve para nada aqui. O vento que você nem percebeu a princípio, agora chicoteia seu rosto, trazendo consigo pequenos grãos de neve que picam a pele exposta. Você tenta abraçar a si mesmo, mas a fina camada de tecido não oferece resistência. A ideia de calor, de um bom aquecedor, parece um sonho distante e irreal. Você olha ao redor e as pessoas que passam por você, camponeses de rosto vincado e mãos calejadas, parecem nem notar o frio que te está a congelar. Eles estão acostumados, você percebe. Isso é a normalidade para eles. Suas roupas são grossas, de lã áspera e couro, camadas sobre camadas que parecem fazer pouca diferença contra o frio persistente. Você vê uma mulher idosa carregando um feixe de lenha, suas costas curvadas sob o peso, mas ela continua em frente, passo a passo, sem reclamar. Um grupo de crianças corre, as bochechas vermelhas e narizes escorrendo, mas eles riem, seus jogos não interrompidos pela temperatura que faria você se encolher em casa. A resiliência deles é assustadora e inspiradora ao mesmo tempo. Você sente um calafrio percorrer sua espinha, e não é apenas do frio, é a realidade que se impõe. Você está aqui, e o inverno medieval não faz concessões. O som de um sino distante corta o ar gelado, marcando a hora, talvez o toque de recolher.
Não há relógios em cada esquina, nem notificações no seu celular. A vida é ditada pelo sol e pelos sinos da igreja, ritmos que você mal consegue compreender. O chão sob seus pés é de terra batida, enlameada e irregular, e cada passo é um esforço. Você tropeça um pouco, desequilibrado pela falta de um calçado adequado. Seus tênis modernos são totalmente impróprios para este terreno. A sensação de umidade e sujeira se infiltra por todos os lados. Você respira fundo e o ar gelado queima seus pulmões, te lembrando a cada inspiração o quão longe você está de qualquer tipo de conforto. A escuridão é quase total agora. E a única coisa que você pode pensar é: como é que as pessoas aguentavam isso? A resposta, você já começa a perceber, é que elas simplesmente aguentavam. Não havia outra opção. O vento uiva e você se encolhe, tentando em vão se proteger. As poucas luzes bruxuleantes das janelas das cabanas parecem convites, mas você sabe que entrar em uma delas significaria encontrar ainda mais desafios. O cheiro de fumaça, antes apenas uma curiosidade, agora irrita seus olhos e garganta. Mas é um cheiro de vida, de alguma tentativa de aquecimento. Você vê silhuetas passando, alguns com capuzes cobrindo o rosto, outros com cestos vazios ou cheios, todos em um ritmo apressado, como se estivessem fugindo de algo. E, de certa forma, estão, fugindo do frio impiedoso que o inverno medieval traz consigo. A cada minuto que passa, o frio parece se intensificar, apertando seu corpo em um abraço gelado. Você tenta mover os dedos dos pés dentro dos sapatos, mas eles já começam a ficar dormentes. A pele do rosto está repuxada e seca, e seus lábios, você imagina, devem estar rachando. Você se pergunta se há alguma forma de se aquecer de verdade, algo que não seja apenas uma miragem. Uma lareira, um banho quente. A ideia de um chuveiro com água corrente parece uma fantasia da mais pura ficção científica. Você percebe que a paisagem ao seu redor, embora pitoresca em algumas representações modernas, é na realidade brutal. O chão é irregular, cheio de buracos e pedras soltas. O lixo e o esgoto correm livremente em algumas valas, exalando um odor que, por sorte, o frio ajuda a mitigar um pouco. A visão de um animal faminto vasculhando um monte de detritos te atinge. Não há carros nem sons de tecnologia, apenas o vento, o ranger das árvores distantes e, ocasionalmente, o latido de um cão. É um silêncio opressor e, ao mesmo tempo, repleto de sons orgânicos e crus. Você começa a caminhar, sem destino certo, apenas para tentar gerar um pouco de calor. Seus músculos estão tensos e enrijecidos, e a cada passo você sente o impacto da terra irregular. Seus pulmões doem com o ar gelado e seco. É uma experiência visceral, muito diferente de ler sobre ela em um livro ou assistir a um documentário. A história dos invernos medievais, onde rios congelavam e muitas pessoas morriam de frio, ganha uma nova e terrível clareza agora. Historiadores ainda debatem a extensão do impacto de pequenas eras do gelo nos padrões de vida medievais. Mas para você, aqui e agora, não é uma questão acadêmica, é uma realidade palpável. Você entende no fundo do seu ser por que o inverno era tão temido, por que a colheita de outono era tão vital. Não era apenas sobre comida, era sobre a diferença entre a vida e a morte em um mundo onde a natureza era a força dominante e o homem, um mero coadjuvante lutando por sua existência. A única coisa mais estranha do que a falta de aquecimento é a constatação de que, para eles, isso era apenas mais um dia, ou, neste caso, mais uma noite, e você não está preparado para ela. A escuridão avança e o frio não cede, ele se aprofunda. Se na sessão anterior você sentiu o primeiro choque do frio, agora ele não é mais uma surpresa, mas uma realidade que se instala, um inquilino permanente em seus ossos.
A temperatura despencou ainda mais, e você pode sentir o ar gelado queimar suas narinas a cada respiração. Você tenta puxar a gola da sua camisa para cima, um gesto inútil que só ressalta a ineficácia das suas roupas modernas. A fina camada de tecido oferece a mesma proteção que uma folha de papel contra uma tempestade de neve. Você anseia por uma daquelas jaquetas volumosas de plumas que você tem no seu armário, ou até mesmo aquele casaco de lã que você considerava pesado demais. Aqui seria um luxo inimaginável. Você observa os aldeões que passam, seus rostos marcados não apenas pelo tempo, mas pelo clima. As roupas deles, embora rústicas e mal cheirosas, são feitas para resistir. Lã grossa, linho, e talvez até algumas peles de animais, camadas e mais camadas de tecido que os envolvem como casulos protetores. Eles se movem com uma eficiência silenciosa, seus corpos curvados, mas acostumados ao peso das vestes e ao rigor do ambiente. Você nota que muitos carregam pequenos sacos ou cestos, seus poucos pertences ou a magra colheita do dia. A ideia de que um suéter de cachemira seria uma peça de vestuário de rei aqui é quase engraçada. Se você conseguisse rir em meio a esse frio entorpecente, seu estômago ronca, e não é aquele ronco discreto de quando você perde o almoço. É um rugido faminto, uma exigência brutal que te lembra da sua última refeição quente e substancial, talvez um jantar farto ou um café da manhã reforçado. Aqui, a realidade é outra. Você tenta se lembrar de quando comeu pela última vez e a memória é vaga. Poucas horas se passaram, mas a demanda energética do seu corpo, tentando desesperadamente manter-se aquecido, é insaciável. Você sente uma fraqueza crescente nas pernas e o pensamento de comida se torna uma obsessão. Não é uma fome de "estou com vontade de comer pizza", é uma fome primordial, aquela que te diz que seu corpo está queimando as últimas reservas. Você olha para as janelas das cabanas, as poucas que têm algum tipo de abertura, e vê a luz bruxuleante de fogueiras. Isso te traz um alívio momentâneo, uma promessa de calor que, você sabe, é precária e insuficiente. O cheiro da fumaça de turfa e madeira molhada se intensifica, e embora seja irritante, também é um sinal de vida. Você pensa nas suas refeições modernas, na variedade, na facilidade de acesso, um supermercado 24 horas, entrega por aplicativo. Tudo isso parece uma piada cruel agora. A realidade da alimentação medieval te atinge com força. Esqueça as proteínas de alto valor biológico e os vegetais frescos. O que você comeria aqui? Provavelmente pão de centeio duro, um pouco de mingau ralo, talvez alguns vegetais de raiz, se for uma boa colheita e se você tiver sorte. Carne? Um luxo raro, geralmente reservado para festas ou para a mesa do Senhor. O frio do inverno significava que os estoques eram limitados, e o que havia precisava ser racionado com cuidado para durar até a primavera. Fato histórico. No inverno medieval, a dieta dos camponeses era majoritariamente composta por cereais, cevada, centeio, aveia, legumes como ervilhas e feijão, e em menor quantidade, ovos e laticínios. A carne era uma raridade, muitas vezes reservada para ocasiões especiais ou para as classes mais abastadas. A desnutrição era uma constante, especialmente em tempos de escassez. Você sente um calafrio extra. Não é apenas o frio físico, é o frio da fome que se instala. Seu corpo já está em modo de conservação de energia. Você tenta lembrar de alguma vez em sua vida que sentiu uma fome tão profunda e urgente. Talvez quando era criança e pulava uma refeição e sua mãe ficava zangada, mas nunca assim, onde a próxima refeição é uma incerteza e a qualidade dela é, na melhor das hipóteses, questionável. Você se lembra de ter lido sobre a importância das calorias na Idade Média, especialmente para quem trabalhava no campo. Historiadores ainda debatem a quantidade exata de calorias que um camponês medieval ingeria por dia,
mas a maioria concorda que era o mínimo necessário para a sobrevivência, muito aquém dos padrões modernos de uma dieta saudável e equilibrada. A curiosidade te atinge. Você sabia que, para conservar a carne e o peixe durante o inverno, os medievais usavam o sal de forma extensiva? Não só para evitar a putrefação, mas também para retirar a umidade, tornando os alimentos mais duráveis. Isso resultava em uma dieta incrivelmente salgada, que, combinada com a pouca ingestão de água potável, muitas vezes contaminada, podia levar a outros problemas de saúde que nem sequer eram compreendidos na época. A ideia de abrir um saco de sal de cozinha e usar livremente parece um luxo extraordinário. Você olha para o céu noturno, a lua, quando visível entre as nuvens, parece um pedaço de gelo suspenso no ar. Não há estrelas cintilantes como você está acostumado a ver em noites claras. Há uma densidade no ar, uma umidade que parece absorver qualquer calor restante e se prender a você como um sudário gelado. A única coisa que se compara é o cheiro forte de estábulo vindo de uma estrutura próxima. Um lembrete constante da proximidade com os animais, tanto para trabalho quanto, ocasionalmente, para calor. Essa proximidade, claro, vinha com seus próprios desafios de higiene e parasitas, mas neste momento a ideia de qualquer fonte de calor, mesmo de um animal, é estranhamente reconfortante. Você percebe que a verdadeira ameaça não é apenas a neve ou o vento, mas a exaustão implacável e a fome que juntas minam sua resistência. Você cambaleia, o frio perfurando cada camada de roupa que você tem, cada fibra do seu ser. O único pensamento coerente na sua cabeça é a necessidade desesperada de encontrar abrigo. Se as ruas são um inferno congelante, talvez uma das cabanas ofereça um refúgio, por mais primitivo que seja. Você se aproxima de uma delas, uma construção de madeira e barro, com um telhado baixo de palha que parece mais um emaranhado de grama seca do que uma proteção eficaz. A porta, feita de tábuas toscas, range com o vento e você a empurra, sentindo a aspereza da madeira sob seus dedos já entorpecidos. O interior é uma massa de sombras, mal iluminada por uma lareira central, onde brasas agonizantes lutam para manter algum calor. A fumaça, em vez de subir por uma chaminé adequada, paira no ar, preenchendo o ambiente com um cheiro forte e picante que faz seus olhos lacrimejarem e sua garganta arder. Não há janelas de vidro, apenas pequenas aberturas cobertas por peles de animais ou por uma membrana de animal oleada que filtram a luz externa de forma mínima e oferecem pouca barreira contra o frio. A terra batida é o chão, e você sente a umidade e a frieza subindo pelos seus pés desprotegidos. A cama é uma plataforma de madeira, coberta por um pouco de palha e um cobertor de lã áspera que você sabe que cheira a suor, fumaça e talvez a animais. A ideia de deitar-se ali, de encostar sua pele nessa superfície, te revira o estômago. Você olha ao redor e cada canto revela um novo desconforto. Não há móveis, apenas alguns bancos rústicos e um baú. Utensílios de cozinha são rudimentares, algumas panelas de ferro e tigelas de madeira. Tudo é funcional, bruto, sem qualquer ornamento ou pretensão de conforto. Você percebe que a umidade é uma presença constante. As paredes parecem suar e o ar está pesado, denso. A falta de ventilação, combinada com a umidade externa e o calor precário da lareira, cria um ambiente perfeito para o crescimento de mofo e bolor. Você pensa nos seus purificadores de ar, nos desumidificadores, em tudo o que você usa para manter sua casa livre de alérgenos. Aqui você está respirando esporos a cada inspiração. Historiadores ainda debatem o impacto real das condições de habitação na saúde medieval, mas não há dúvida de que a falta de higiene e ventilação contribuía para uma série de problemas respiratórios e de pele. Não há encanamento, claro. A água, você imagina, é trazida de um poço ou de um rio próximo. E a instalação sanitária.
Provavelmente um buraco no chão ou uma fossa no quintal, exposta aos elementos e à proliferação de bactérias. A ideia de ir ao banheiro durante uma noite congelante, saindo para o frio absoluto, te faz apertar as pernas. Lembra daquele filtro de água de carvão ativado que você usa? Ou da água mineral engarrafada que você toma sem pensar? Aqui, a água é uma fonte de vida e, ironicamente, de perigo. Você tenta se aproximar da lareira, estendendo as mãos para as chamas moribundas. O calor é tênue, mal alcança você. A lenha é escassa e cada pedaço é valioso. Não há termostatos ou controle de temperatura. Você tem o calor que a madeira ou a turfa pode oferecer, e é isso. As brasas soltam um cheiro acre e você tosse, seus olhos lacrimejando ainda mais. Você se pergunta como as pessoas dormiam com toda essa fumaça. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas regiões, as pessoas dormiam perto dos animais, como porcos ou gado, para aproveitar o calor corporal deles. Imagine o cheiro e o barulho. Isso adiciona uma camada de conforto que você definitivamente não está acostumado. Você sente um arrepio na espinha, não só pelo frio, mas pela sensação de vulnerabilidade. Não há trancas modernas na porta, apenas uma trava de madeira simples que qualquer um poderia forçar. Bandidos, animais selvagens. A noite medieval não é apenas fria, ela é perigosa. O conceito de segurança doméstica que você conhece, com alarmes e fechaduras multiponto, é uma fantasia distante. A cada rangido da madeira, a cada uivo do vento, você se encolhe, imaginando o que poderia estar lá fora. O silêncio do ambiente é quebrado apenas pelo vento que assobia pelas frestas, o estalar ocasional da madeira e, talvez, o barulho de algum rato se movendo pelas paredes ou sob o chão de terra. Esses sons, que em sua casa moderna seriam irritantes, aqui são um lembrete constante de que você não está sozinho e nem tudo é bem-vindo. Você sente a aspereza da lã em sua pele, o cheiro de sujeira, a umidade penetrante. Seus sentidos estão em alerta máximo, mas não para o que você está acostumado. Não há notícias na TV, nem luzes de cidades distantes. A realidade aqui é crua e implacável. Você olha para a lareira e percebe que, para ter alguma chance de sobrevivência nesta noite, você vai precisar de um fogo de verdade. A prioridade agora é clara: o fogo. Não apenas uma brasa moribunda, mas um fogo ardente, capaz de afastar um pouco desse frio que te consome. Você se agacha perto da lareira, sentindo a desesperança do pouco calor que ela exala. Seus olhos procuram por qualquer coisa que possa servir de combustível. Não há pilhas de lenha seca e bem cortada esperando por você, nem acendedores automáticos. Há apenas algumas lascas de madeira úmida e talvez um pouco de palha. Você tenta acender com o que tem. Não há fósforos nem isqueiros. Você se lembra vagamente de documentários sobre como as pessoas faziam fogo na Idade Média. Pederneira e aço, talvez um arco de fogo. Você não tem nada disso. Suas mãos estão tremendo de frio, tornando qualquer tarefa manual ainda mais difícil. Você pega um pedaço de madeira, sente a umidade nela e a frustração cresce. Como eles faziam isso? Aparentemente, a arte de acender um fogo era uma habilidade vital, transmitida de geração em geração. Para você, é um quebra-cabeça mortal. Você respira fundo e tenta de novo. Esfrega as lascas de madeira, mas elas estão frias e úmidas. A fumaça das brasas irrita seus olhos e uma tosse seca começa a se instalar em sua garganta. A ausência de um fogão moderno, onde você simplesmente gira um botão e o calor surge, é um choque. Você se pergunta se há algo mais na casa que possa ser usado. Talvez alguma peça de roupa velha? Mas isso seria um sacrifício enorme e você mal tem o que vestir. A mente começa a divagar. Você se lembra de ter acampado uma vez e como foi difícil acender uma fogueira depois de uma chuva, mesmo com lenha preparada e produtos para acender. Aqui, a dificuldade é multiplicada exponencialmente. A madeira é bruta,
provavelmente colhida de árvores próximas e sem o tempo adequado para secar. Fato histórico. A lenha era um recurso precioso e muitas vezes escasso no inverno medieval. A coleta de madeira era uma tarefa árdua e perigosa, e as florestas eram cuidadosamente geridas, às vezes até com licenças para o corte. A turfa, material orgânico compactado, era usada em algumas regiões como combustível alternativo, mas seu cheiro era ainda mais forte e a combustão mais lenta. Você tenta juntar um pequeno monte de palha seca, esperando que pegue fogo facilmente. Pega uma brasa com cuidado e tenta encostá-la na palha. Nada. A umidade parece estar em tudo. Você percebe que a umidade não é apenas algo que você sente na pele. Ela impregna cada objeto, tornando a tarefa de acender um fogo uma prova de paciência e habilidade. A frustração te atinge como uma onda de frio. Você está exausto, com fome, e agora desesperado por calor. A ideia de passar a noite sem um fogo de verdade é aterrorizante. Você olha para as paredes de barro e madeira e percebe que elas não foram construídas para reter o calor. As frestas permitem que o vento gelado se infiltre, por mais que sejam mínimas. É como tentar aquecer uma peneira. Historiadores ainda debatem as técnicas mais eficazes de aquecimento doméstico utilizadas pelos camponeses, com muitos apontando para a importância da proximidade com a lareira e o uso de cobertores grossos. O isolamento térmico, como conhecemos, era inexistente. De repente, seus olhos param em algo no canto. Um pequeno pedaço de tecido, talvez um trapo velho, mas que parece mais seco que o resto. Com um fio de esperança, você o pega. Ele é áspero e empoeirado, mas seco. Você o rasga em tiras finas, criando uma espécie de isca improvisada. Com as mãos tremendo, você o posiciona cuidadosamente sobre as brasas, tentando soprar um pouco de ar para atiçar a chama. Não muito, para não apagar a brasa, mas o suficiente para dar-lhe oxigênio. Uma pequena fumaça começa a surgir, mais densa. Você continua soprando, seus lábios quase congelando. O cheiro de fumaça é intenso, mas agora é um cheiro de esperança. Lentamente, uma pequena chama tremeluzente aparece, lambendo as bordas do trapo. É fraca, mas é uma chama. Você sente um pequeno alívio, um raio de calor que parece uma promessa. A curiosidade excêntrica é que, para manter as brasas acesas durante a noite e facilitar o reinício do fogo pela manhã, já que acender do zero era tão difícil, as pessoas costumavam usar uma espécie de panela de brasa ou dormitório de fogo, que era uma tigela de barro com tampa onde as brasas eram conservadas. Isso evitava o trabalho e a dificuldade de acender um novo fogo a cada dia. Você não tem uma dessas, então cada chama que você conseguir acender é um triunfo efêmero. Você rapidamente coloca pequenos gravetos secos sobre a chama, alimentando-a com paciência. É um processo lento, meticuloso. O fogo, como um bebê faminto, exige atenção constante. Você percebe que o aquecimento não é um direito, mas uma conquista diária, uma luta contínua contra a natureza implacável. O brilho laranja das chamas começa a dançar na escuridão, projetando sombras vacilantes nas paredes da cabana. O calor, ainda que mínimo, é bem-vindo. Mas você sabe que para sobreviver a essa noite, o fogo precisará ser mantido. E isso significa mais lenha, mais esforço, mais uma batalha contra o frio e a umidade. O pequeno fogo que você conseguiu acender oferece um alívio mínimo, mas seu estômago continua a rugir. A fome não é mais uma sensação passageira, é uma dor persistente, um vazio que parece consumir sua energia. Você se lembra da sua geladeira, cheia de opções, e a imagem é quase insuportável. Aqui não há opções. Há a realidade nua e crua da dieta da escassez. Você observa o que parece ser a despensa da casa. Alguns sacos de pano com grãos, talvez um pouco de farinha e algumas raízes secas penduradas no teto.
Não há frutas frescas, nem vegetais coloridos, muito menos carne em abundância. A base da alimentação medieval, especialmente para os camponeses, era o pão, mas não o pão macio e fofo que você compra no supermercado. Era um pão de centeio ou cevada, pesado, denso, muitas vezes feito com grãos integrais e moídos de forma rudimentar, o que significava que podia conter pedacinhos de casca ou até pequenas pedras do moinho. Ele era a principal fonte de calorias e energia e era consumido em grandes quantidades. Você sente um cheiro estranho vindo de uma panela de ferro sobre as brasas. Ao espiar, você vê uma espécie de mingau ralo, provavelmente feito de aveia ou cevada cozido com água. Sem sal, sem temperos, sem sabor. A ideia de comer isso te dá um enjoo, mas a fome é tão intensa que você sabe que não terá escolha. Não há temperos exóticos, nem ervas frescas para dar um toque especial. A comida é pura subsistência. Pense nas suas refeições do dia a dia. Um café da manhã com ovos e bacon, um almoço com salada e proteína, um jantar com uma variedade de pratos. Compare isso com a rotina alimentar medieval. Muitas vezes havia apenas 2 refeições por dia, uma mais substancial no meio da manhã e outra mais leve à noite. E a composição? Carboidratos em sua forma mais básica e poucas proteínas. Fato histórico. A principal refeição medieval era o jantáculo ou ceia, consumida no final da manhã ou início da tarde, para que pudessem trabalhar com energia. A desejum, café da manhã, era muitas vezes composta por pão e uma bebida leve. Você pega um pedaço do pão endurecido. É áspero, seco, e você precisa mastigá-lo com força para amolecê-lo. Sente os dentes reclamarem. O sabor é amargo, terroso e a textura é granulosa. Você sente a falta de água fresca para ajudar a engolir. A pouca água disponível é geralmente fria e, como você já percebeu, pode não ser muito limpa. A ideia de sucos, refrigerantes ou mesmo um copo de água filtrada parece um luxo de outro planeta. A desnutrição não é apenas sentir fome. É a ausência de nutrientes essenciais que afeta todo o seu corpo. Você sente uma letargia, uma falta de energia que vai além do cansaço normal. Seus músculos doem mais do que o esperado e sua mente parece mais lenta. A falta de vitaminas, de ferro, de cálcio, tudo isso começa a cobrar seu preço rapidamente. Você entende agora por que a expectativa de vida era tão baixa e por que as pessoas pareciam envelhecer tão rapidamente. Não era apenas o trabalho físico, era a falta constante de nutrientes que sustentavam a vida. Historiadores ainda debatem o impacto da dieta medieval na estatura e na saúde geral da população, com evidências apontando para uma estatura média menor e uma incidência maior de deficiências nutricionais em comparação com populações modernas. A resiliência deles é notável, mas o custo era alto. Uma curiosidade excêntrica. Você sabia que para obter alguma gordura e proteína, os camponeses medievais podiam depender da caça de pequenos animais ou da criação de porcos, que eram relativamente fáceis de manter e ofereciam uma boa fonte de carne e gordura? No entanto, mesmo assim, a carne não era um item diário na mesa. Era um bônus, uma rara indulgência. A ideia de um hambúrguer suculento ou um bife de primeira linha é uma afronta à realidade deste mundo. Você tenta comer mais um pedaço de pão, mas a sensação de que está simplesmente preenchendo um buraco, sem realmente nutrir seu corpo, é desanimadora. Cada mastigação é um esforço. O mingau insosso parece a única alternativa para aquecer um pouco o corpo. Mas ele também não tem sabor, nem consistência que te dê prazer. Você sente a saliva grossa na boca e o desejo de algo doce, algo fresco, algo que não seja apenas a repetição monótona do básico. Não há doces, nem frutas frescas, nem o luxo de um chocolate quente para o qual você foi convidado. O inverno medieval é um regime alimentar de privação e seu corpo já está sentindo as consequências. O frio e a fome se combinam
minando sua força e sua vontade, tornando cada momento uma batalha. Com a fome roendo e o corpo exausto, você começa a sentir outra ameaça, talvez menos óbvia que o frio e a carência alimentar, mas igualmente insidiosa: a falta de higiene. Em seu mundo moderno, a água é abundante, limpa e quente. Você toma banho diariamente, escova os dentes, usa sabonetes perfumados e desodorantes. Aqui, tudo isso é uma memória distante. A água, como você já percebeu, é um recurso precioso e problemático. É trazida de poços ou rios, muitas vezes sem qualquer tipo de tratamento. O cheiro de umidade e mofo é constante e você sente uma fina camada de sujeira em sua pele. Seus cabelos estão oleosos, o corpo pegajoso. A ideia de um banho é quase risível. Se houver sorte, um balde de água fria pode ser despejado sobre você, mas a ideia de sabão é um luxo extremo. O sabão medieval era feito de gordura animal e cinzas, e era usado com parcimônia, geralmente para lavar roupas, não para higiene pessoal diária. Fato histórico. A higiene pessoal na Idade Média era muito diferente da atual. Banhos completos eram menos frequentes e a limpeza era muitas vezes feita com panos úmidos. As roupas eram lavadas com lixívia, uma solução alcalina feita de cinzas de madeira, e eram trocadas com menos frequência. Você sente uma coceira. Primeiro, um leve desconforto. Depois, algo mais persistente. Não demora muito para você se dar conta de que está compartilhando o espaço com outras criaturas. Os ratos, que você ouviu mais cedo, são apenas a ponta do iceberg. Pulgas, percevejos e piolhos são companheiros constantes. Você já sente algo se movendo em sua pele, e o arrepio não é apenas do frio. A ideia de parasitas em seu cabelo e roupas te dá um nó no estômago. Você tenta se coçar discretamente, mas sabe que é um esforço inútil. Eles estão lá, e não há muito que você possa fazer a respeito. A cada tosse você sente o cheiro de fumaça e umidade impregnado em suas roupas. Não há máquinas de lavar, nem secadoras. As roupas, quando lavadas, eram batidas em rios ou tanques e secas ao ar livre, um processo lento e árduo, especialmente no inverno. A sujeira e o odor corporal eram uma parte aceita da vida. Você tenta imaginar como as pessoas se toleravam em espaços tão confinados. Historiadores ainda debatem as estratégias de higiene social, como o uso de ervas aromáticas para mascarar odores. Mas a realidade era que o cheiro de uma vila medieval era uma mistura forte e inconfundível. Você olha para as mãos, que parecem nunca estar limpas. A terra sob suas unhas e a pele está seca e rachada pelo frio e pela falta de hidratação. A ideia de preparar alimentos com essas mãos ou de tocar o rosto te causa arrepios. Não há álcool em gel nem lenços umedecidos. A higiene básica para você é uma rotina. Aqui é um luxo, um sonho inatingível. As pragas invisíveis não são apenas os insetos. As condições sanitárias precárias significavam que doenças transmitidas pela água e por contato eram uma ameaça constante. Sem sistemas de esgoto adequados, o lixo e os dejetos humanos se acumulavam nas ruas, atraindo roedores e insetos. A proximidade de animais de fazenda dentro ou muito perto das casas aumentava ainda mais o risco de contaminação. Você pensa nas suas vacinas, nos antibióticos, na medicina moderna que você dá como garantida. Aqui, um simples corte que infecciona pode ser uma sentença de morte. Uma curiosidade sobre a higiene da época é que, em algumas regiões, banhos públicos existiam, especialmente nas cidades maiores, influenciados pelas tradições romanas. Mas, com o tempo e a escassez de recursos, muitos foram abandonados ou usados para outros fins. O banho era muitas vezes visto como um evento social, não uma prática diária. Você sente uma leve pontada de ironia. Em seu mundo, as pessoas se preocupam com a aparência impecável e o cheiro perfeito. Aqui, a preocupação é simplesmente não adoecer gravemente por falta de limpeza.
Você se coça novamente, o movimento agora mais frenético. A coceira está se espalhando. É um lembrete constante de que você não está apenas lutando contra o frio e a fome, mas também contra um exército de minúsculos invasores. A sensação é de que seu corpo não é mais seu, mas um habitat para essas criaturas. O desconforto é quase insuportável, mas você sabe que coçar demais pode causar feridas, e feridas neste ambiente são portas abertas para problemas ainda maiores. A higiene, você entende, não é apenas uma questão de conforto ou estética, é uma questão de sobrevivência, e você está perdendo a batalha. O fogo, que você lutou tanto para acender, agora crepita fracamente na lareira, oferecendo um halo de calor que mal alcança seus pés. A fome e o desconforto da falta de higiene são companheiros constantes, mas à medida que a noite se aprofunda, outra camada da realidade medieval se revela: os sons da noite. Não há o zumbido familiar de sua geladeira, o tráfego distante da cidade ou o brilho reconfortante das luzes da rua. Aqui, a escuridão é quase total, e o silêncio apenas pontuado por uma sinfonia de ruídos que o mantém em constante alerta. O vento uiva através das frestas na parede de barro, um lamento constante que parece carregar consigo o frio das vastas florestas. É um som que te arrepia a espinha, fazendo você se encolher ainda mais sob o cobertor áspero. Cada estalo da madeira da cabana, cada farfalhar da palha no telhado faz você pular. Em sua casa, esses seriam sons de um prédio assentando. Aqui, cada som é uma pergunta. O que é isso? Um animal? Um intruso? Você ouve o latido distante de um cão. Não o latido amigável de um animal de estimação, mas um latido rouco e selvagem, que sugere vigilância ou perigo. Longe, talvez um lobo, talvez um cão desgarrado, mas o som é suficiente para te deixar tenso. O que mais está lá fora na escuridão? Você se lembra de histórias de animais selvagens na Idade Média, lobos e javalis que representavam uma ameaça real para os rebanhos e, ocasionalmente, para as pessoas. De repente, um guincho agudo vindo das paredes te faz sobressaltar. Ratos. Você já havia percebido a presença deles, mas o som, tão próximo e tão alto no silêncio da noite, é perturbador. Você os imagina correndo pelas vigas, roendo a madeira, talvez procurando comida. É um lembrete constante da falta de controle sobre seu ambiente, da presença de criaturas que em seu mundo você manteria a uma distância sanitária. A umidade do ar parece amplificar os sons. Você ouve o pingo lento de água do telhado, talvez uma pequena goteira, batendo em um recipiente no chão. É um som hipnótico e irritante, um relógio natural que marca o tempo de sua miséria. Fora, talvez você ouça o rangido de um carro de boi passando, o som de rodas de madeira sobre o chão irregular ou o murmúrio abafado de vozes distantes. A vida rural medieval, mesmo à noite, tinha seus próprios sons, uma trilha sonora de trabalho e sobrevivência. Historiadores ainda debatem sobre o quão ruidosas eram as cidades medievais em comparação com as vilas rurais. No entanto, o que se sabe é que os sons da natureza e das atividades humanas eram muito mais proeminentes sem o ruído constante da tecnologia moderna. A audição das pessoas provavelmente era mais aguçada e elas estavam mais sintonizadas com o ambiente ao seu redor. Você se vira, tentando encontrar uma posição mais confortável na palha, mas é impossível. O menor movimento faz a palha farfalhar e te lembra da aspereza do seu leito. Seus ouvidos estão hipersensíveis a cada ruído. Você ouve o vento assobiar novamente e, de alguma forma, parece mais frio agora, mais penetrante. A escuridão e o frio potencializam esses sons, transformando-os em ameaças ou, no mínimo, em fontes de constante desconforto. Uma curiosidade excêntrica é que, na Idade Média, os sinos da igreja não eram apenas para chamar para a missa,
Eles serviam como marcadores de tempo essenciais para a comunidade, indicando as horas de trabalho, de repouso e de oração, especialmente em um mundo sem relógios pessoais. O toque do sino que você ouviu antes era, na verdade, uma peça central da organização da vida diária, guiando as pessoas através da escuridão e das atividades. Você sente um arrepio, não apenas do frio, mas da solidão profunda. Você está cercado por sons, mas não há vozes familiares, nem a segurança de alguém que você conhece. É um mundo alheio, onde cada ruído é um lembrete da sua vulnerabilidade. A sobrevivência aqui não é apenas sobre ter comida e calor. É também sobre estar alerta, sobre decifrar os sons e as sombras e sobre a constante vigilância contra ameaças reais e imaginárias que preenchem a noite medieval. O ar gelado, o pão duro no estômago e a coceira incessante são apenas precursores de algo mais insidioso. Você sente um cansaço que vai além da privação de sono. É uma exaustão que se instala nos seus ossos, uma sensação de que cada músculo do seu corpo está trabalhando em dobro apenas para se manter funcionando. Sua cabeça lateja e a garganta, irritada pela fumaça da lareira, está arranhando. Você tenta ignorar, mas o corpo tem seus próprios limites. Esta não é a fadiga de um dia longo de trabalho no escritório ou de uma noite mal dormida após um longo voo. É uma exaustão profunda, daquelas que te dizem que o corpo está lutando contra algo invisível, que seus recursos estão se esgotando rapidamente. Você sente um calafrio, mas não aquele do vento. É um calafrio que vem de dentro, uma sensação de que a temperatura do seu corpo está lutando para se manter estável, como um termostato quebrado. Você pensa, será que estou pegando um resfriado? Mas aqui um resfriado pode significar muito mais do que apenas alguns dias de indisposição. Sua pele está seca e áspera, as mãos rachadas pelo frio e pela falta de hidratação. Você tenta se aquecer mais perto do fogo, mas o calor é efêmero, desaparecendo assim que você se afasta 1 centímetro. O corpo, que antes era uma máquina eficiente e bem cuidada, agora parece um motor engasgando, lutando para dar a próxima ignição. Cada movimento exige um esforço consciente, um comando mental que você precisa repetir várias vezes. Levantar a mão para coçar um ponto irritante no braço é um ato que demanda energia, como se você estivesse levantando um peso pesado. Você percebe que a falta de sono adequado, a alimentação precária, o frio constante e a constante umidade estão cobrando seu preço de forma brutal. Em seu mundo, se você se sente mal, você tem a opção de ficar em casa, tomar um analgésico, talvez ir a um médico que possa te dar um diagnóstico e uma cura. Aqui, essa opção não existe. Você precisa continuar, porque parar significa não sobreviver. O trabalho espera, a fome não cede e o frio é implacável. O ritmo da vida é ditado pela necessidade básica e qualquer fraqueza é um luxo que você não pode se permitir. Historiadores ainda debatem sobre a resistência física e mental da população medieval. Embora fossem inegavelmente mais acostumados às adversidades do que você, o desgaste constante do corpo e a falta de recursos básicos para a recuperação, como boa alimentação e higiene, certamente afetavam a saúde geral e a expectativa de vida. A ideia de autocuidado moderno, como ir à academia, ter uma dieta balanceada com suplementos vitamínicos ou dormir 8 horas seguidas em um colchão ortopédico, era um luxo inimaginável, um conceito alienígena. O corpo era uma ferramenta de trabalho e precisava ser usado até o limite da sua capacidade e muitas vezes além dele. Você tenta se concentrar em algo que não seja o desconforto, mas é difícil. A cabeça dói com uma intensidade surda, os olhos estão pesados e ardendo e a mente parece embaçada. O pensamento de um dia de descanso, de uma cama macia e limpa, de um chuveiro quente para lavar toda essa sujeira e cansaço, é uma tortura que te atinge em ondas.
Não há fins de semana como você conhece, nem feriados para descansar. Apenas o ciclo implacável de trabalho e privação, ditado pelas estações e pela necessidade. O ritmo da vida é brutal e o corpo precisa se adaptar ou falhar. Uma curiosidade excêntrica é que, para tentar aliviar dores e desconfortos, as pessoas medievais utilizavam uma vasta gama de remédios naturais, muitas vezes baseados em ervas, raízes e conhecimentos transmitidos oralmente, com uma forte dose de crenças e superstições. Algumas misturas podiam ter efeitos analgésicos ou anti-inflamatórios, enquanto outras eram completamente ineficazes ou até mesmo prejudiciais. No entanto, a eficácia era limitada e a higiene deficiente frequentemente levava a infecções graves, mesmo em ferimentos pequenos que hoje seriam tratados com um curativo e um antisséptico. Você não tem acesso a nada disso, nem mesmo a uma aspirina ou um xarope para tosse. Sua única cura é a sua própria resiliência, a pura força de vontade para continuar funcionando. Você tenta fechar os olhos, buscando um pouco de sono e esquecimento, mas a mente está agitada, incapaz de desligar. O frio persiste, infiltrando-se sob o fino cobertor. Os sons da noite, antes apenas estranhos, agora parecem mais altos e ameaçadores. Você sente o corpo tenso, em um estado de alerta constante, uma espécie de medo difuso que te impede de relaxar completamente. Não há colchão confortável, apenas a palha áspera que arranha sua pele e te lembra a cada movimento da sua realidade. O sono é fragmentado, interrompido por calafrios, pela tosse seca e irritante e pela sensação incômoda de que algo está errado, que seu corpo está se rebelando. A cada respiração, você sente o ar gelado entrando em seus pulmões e a tosse se torna mais frequente, mais profunda. Seu corpo está forçando uma adaptação, tentando se ajustar a condições para as quais não foi geneticamente preparado, mas você pode sentir que está no limite da exaustão. Não há como saber se isso é apenas cansaço extremo ou o início de algo mais sério, mas uma coisa é certa: você não está em seu ambiente natural e seu corpo está gritando por socorro de todas as formas possíveis. A fragilidade da vida em um inverno medieval, onde o mero desconforto pode rapidamente se transformar em uma situação de risco de vida, torna-se assustadoramente clara e opressora. A noite arrasta-se, uma eternidade gelada pontuada pelos sons de roedores e pelo uivo do vento. Quando a primeira fresta de luz cinzenta se insinua através das frestas na cabana, não é um amanhecer promissor. É o gelo da manhã, uma intensificação do frio que você já sentia. A temperatura despencou ainda mais nas últimas horas antes do sol, e o ar que entra pela porta e pelas paredes é cortante, como lâminas invisíveis. Você tenta abrir os olhos, mas as pálpebras parecem pesadas, coladas. O sono que mal chegou foi interrompido por calafrios e pela necessidade constante de se encolher para gerar algum calor. Seus músculos estão rígidos e doloridos, como se você tivesse corrido uma maratona. A palha sob você, que antes parecia um alívio mínimo, agora parece mais fria e úmida do que nunca. Não há edredom de plumas, nem lençóis de algodão egípcio. Aquele cobertor de lã áspera, com seu cheiro característico de fumaça e suor, é sua única defesa contra o frio que tenta te roubar o último resquício de calor. A ideia de se levantar, de mover um único músculo, é um tormento. Você sente a inércia do corpo, a vontade de permanecer imóvel, encolhido, mas a realidade é impiedosa. Não há ninguém para te trazer um café na cama, nem aquecimento central para ligar. O fogo na lareira está reduzido a cinzas frias, e você sabe que a próxima batalha do dia será reacendê-lo. Você consegue, com um esforço hercúleo, sentar-se. A cabeça lateja, e a visão ainda está um pouco embaçada. O ar dentro da cabana está tão frio quanto o de fora, e você pode ver sua própria respiração se condensar em pequenas nuvens de vapor. Seus dedos dos pés estão dormentes,
E as mãos, se você as expõe por um instante, ficam vermelhas e doloridas quase que instantaneamente. Você pensa nas suas luvas térmicas, naqueles aquecedores de mão descartáveis que você usaria para um dia de neve. Aqui, eles seriam relíquias de um futuro inimaginável. O chão de terra batida está congelado e úmido, e a ideia de colocar os pés descalços nele é insuportável. Você calça os sapatos que usou na noite anterior, mas eles não oferecem quase nenhuma proteção contra o frio que se infiltra por baixo. Cada passo é um lembrete do quão inadequado você está para este ambiente. Fato histórico: a aurora era o momento mais frio do dia no inverno medieval. Sem aquecimento central e com isolamento precário, as casas camponesas ficavam tão frias quanto o exterior. O ato de levantar-se e começar o dia exigia uma resiliência física e mental imensa. As pessoas frequentemente dormiam em grupos ou com animais para compartilhar o calor corporal. Você observa o mundo lá fora através da pequena abertura da janela. O cenário é de uma beleza brutal. A paisagem está coberta por uma fina camada de geada, que brilha sob a luz fraca da manhã. Cada folha, cada galho, está adornado com cristais de gelo. É lindo, mas também letal. O ar está parado, mas você pode sentir o frio denso que emana da terra e da neve. Historiadores ainda debatem sobre o impacto psicológico do inverno medieval na vida cotidiana. Embora as pessoas estivessem acostumadas, a constante luta contra o frio, a fome e a escuridão certamente contribuía para um estado de espírito sombrio e para a aceitação da dureza da vida. Não havia a depressão de inverno como entendemos hoje, mas a alegria era um bem mais raro e precioso. Uma curiosidade é que, nas manhãs mais frias, a água que era armazenada em baldes dentro das casas muitas vezes congelava. Isso significava que, para beber ou para qualquer outra necessidade, as pessoas precisavam quebrar o gelo. Imagine a sensação de tentar pegar água com as mãos geladas, sabendo que ela viria com pedaços de gelo flutuando. A torneira de água quente em sua casa parece um milagre agora. Você sente um enjoo, talvez seja a fome, talvez o frio ou a combinação de ambos. A sua boca está seca e você anseia por algo quente para beber, algo que não seja o mingau ralo da noite passada. Um chá quente, um café fumegante, o cheiro de café torrado, que você nem percebia em seu mundo, agora é uma fragrância de puro luxo. Você se pergunta como os camponeses se aqueciam internamente. Provavelmente com mais mingau ou uma bebida à base de cereais fermentados. A realidade te atinge. O dia acaba de começar e você já está exausto, com frio e com fome. A simples tarefa de levantar da cama, de enfrentar o dia, é uma batalha. Não há um bom dia que possa suavizar essa transição brutal. A vida medieval não espera por você. Ela exige que você se erga, não importa o quão dolorido ou congelado esteja, e enfrente o próximo desafio. E você sabe, no fundo do seu coração, que este é apenas o começo de mais um dia de luta pela sobrevivência. Com o corpo rígido e a mente embaçada pelo frio e pela fome, não há tempo para lamentar. A aurora cinzenta traz consigo não apenas o gelo, mas a implacável exigência do trabalho forçado na geada. Não há opção de ficar na cama, nem de um dia de folga. O inverno medieval não tira férias. Você sai da cabana e o ar exterior é um choque ainda maior do que o da noite anterior. É um frio cortante que parece sugar o calor de tudo o que toca. Cada respiração é um esforço, e seus pulmões doem com o ar gelado e seco. O chão está duro e escorregadio, coberto por uma fina camada de geada que se transformará em lama assim que o sol, se ele aparecer, começar a derreter. Você tropeça um pouco, as pernas fracas e os pés dormentes dentro dos sapatos inadequados. Sua tarefa, você logo descobre, é pesada. Não há máquinas, apenas a força bruta do corpo humano.
Talvez você precise carregar feixes de lenha congelada que pesam como chumbo e arranham suas mãos já rachadas. Ou talvez você esteja ajudando a consertar uma cerca, tentando martelar pregos em madeira dura e congelada com ferramentas rudimentares que parecem mais propensas a quebrar do que a ajudar. Cada golpe, cada movimento exige uma energia que você mal tem. Seus músculos queimam e você sente o suor frio escorrendo sob suas roupas. Um suor que rapidamente se transforma em uma camada gelada sobre a sua pele. Você observa os outros camponeses ao seu redor. Eles se movem com uma eficiência mecânica, seus rostos impassíveis, acostumados à rotina brutal. Eles não reclamam, não protestam, apenas fazem. Seus corpos são mais fortes, suas mãos mais calejadas, seus rostos marcados por anos de exposição aos elementos. Eles são a personificação da resiliência. E você, um forasteiro, sente-se fraco e inadequado em comparação. O trabalho agrícola no inverno era limitado, mas existia. Envolvia a manutenção de ferramentas, reparos nas estruturas da vila, cuidar dos poucos animais que sobreviveram ao frio e, claro, a incessante busca por mais lenha. Historiadores ainda debatem as estratégias de sobrevivência econômica das comunidades rurais medievais durante os meses de inverno, que envolviam um planejamento meticuloso e o uso de todos os recursos disponíveis. Você sente a dor nas costas, nos ombros, nos braços. Não é a dor de um treino intenso na academia que você sabe que vai passar com um bom alongamento e um shake de proteína. É uma dor constante, profunda, que se soma à fome e ao frio. Seus dedos ficam tão dormentes que você mal consegue segurar a ferramenta. O pensamento de que este é apenas o começo do dia e que há muitas horas de trabalho árduo pela frente é quase insuportável. Uma curiosidade excêntrica é que, para tentar manter o calor durante o trabalho ao ar livre, as pessoas medievais, quando podiam, utilizavam mantos e capuzes grossos feitos de lã. Além disso, muitos usavam luvas sem dedos para permitir a manipulação de ferramentas, mas ao custo de ter as pontas dos dedos expostas ao frio extremo. Você se imagina tentando operar seu smartphone com luvas assim, e a ideia parece um mundo de distância de suas atuais provações. O sol, se porventura se ergue sobre o horizonte, oferece pouquíssimo calor. A luz é fraca e pálida, sem a intensidade que você conhece. É um sol de inverno que apenas ilumina a miséria, sem aquecer o suficiente para derreter o gelo que ainda cobre o chão e as árvores. Você percebe que o dia aqui não é dividido em manhã, tarde e noite como você conhece. É dividido em antes do sol, durante o sol e depois do sol, com o calor sendo a medida mais importante. O som de machados batendo na madeira ecoa pelo vale, um lembrete constante de que todos estão na mesma luta. Você tenta se concentrar na tarefa, em cada movimento, para não pensar no frio, na fome e no cansaço. Mas é impossível ignorar o tremor incontrolável que percorre seu corpo, ou a dor em seus dedos que te impede de sentir a ferramenta. É uma batalha diária pela existência, onde a força física e a resistência mental são as únicas moedas de troca. Você está exausto, mal comeu e o dia mal começou. Este é o inverno medieval e ele exige tudo de você. À medida que as horas de trabalho na geada se arrastam, o frio e a exaustão se tornam mais do que sensações físicas. Eles começam a corroer sua mente, testando os limites da sua força de vontade. A paisagem é cinzenta e monótona, o céu parece pesado, e o sol, quando aparece, oferece uma luz pálida que mal ilumina o sofrimento, apenas o expõe em detalhes cruéis. Você sente uma sensação crescente de desesperança. Um peso que se assenta em seu peito como se a própria névoa gelada da manhã estivesse se infiltrando em sua alma, congelando suas emoções. A rotina é brutalmente previsível. Levantar-se no escuro gelado,
Comer o pão duro e o mingau insosso que mal saciam a fome. Trabalhar até a exaustão com as mãos dormentes e o corpo congelado. E então voltar para uma cabana fria, úmida e escura para mais uma noite de privação, onde o sono é uma batalha. Não há nada para esperar com ansiedade, nenhum fim de semana para planejar escapadas, nenhuma viagem ou feriado para sonhar. A cada dia é a mesma luta pela sobrevivência, a mesma batalha implacável contra os elementos e a própria fome que te consome por dentro. Você se lembra do seu sofá confortável, com o cobertor macio, do seu aquecedor elétrico que transforma o ambiente em um oásis de calor, da sua geladeira cheia de comidas frescas e variadas. Essas imagens, que antes eram reconfortantes e triviais, agora parecem uma tortura psicológica, um lembrete cruel e quase insuportável do que você perdeu e do quão infinitamente longe você está de qualquer tipo de conforto. A vida, em seu tempo, parecia tão fácil, tão cheia de escolhas e possibilidades, de liberdades. Aqui, a única escolha real é entre persistir na miséria ou ceder ao desespero que te puxa para baixo. A mente começa a pregar peças, a ficar turva. Você sente um torpor, uma lentidão nos pensamentos que antes eram ágeis. É como se o frio estivesse congelando não apenas seu corpo, mas também sua capacidade de pensar com clareza, de sentir alegria genuína, de ter qualquer fagulha de esperança. Você vê os outros camponeses ao seu redor, com seus rostos vincados e resignados, e se pergunta se eles também sentem essa mesma desesperança avassaladora. Ou se eles estão tão acostumados com essa vida de privação e dureza que nem percebem mais o quão brutal e desumana ela é para os padrões modernos. Historiadores ainda debatem a complexidade da saúde mental na Idade Média. Embora os conceitos modernos de depressão clínica e ansiedade generalizada não existissem da mesma forma, as condições de vida extremas, a fome crônica, o frio penetrante, a alta mortalidade infantil e adulta, a constante ameaça de guerra, pilhagem ou doença, lembra daquela que evitamos falar agora, mas que era uma realidade sempre presente? Certamente contribuíam para um estado de espírito de resignação e, em muitos casos, de profunda e persistente tristeza. A fé religiosa era, para muitos, uma fonte de consolo e um farol em meio à escuridão. Mas para você, um forasteiro em um mundo desconhecido, até a fé parece um conceito distante e abstrato neste ambiente tão adverso. Você se pega pensando em desistir de tudo. A ideia de simplesmente se deitar na neve, de fechar os olhos e deixar o frio te levar, parece, por um breve e perigoso momento, tentadora. Um alívio supremo para toda essa dor física e exaustão mental que te consome. Mas então, a vontade de sobreviver, algo inato e mais forte do que a própria desesperança, se acende novamente dentro de você. É uma chama fraca, quase invisível, mas está lá, tremeluzindo. Uma curiosidade excêntrica é que, em muitas comunidades medievais, as histórias e canções não eram apenas uma forma de passar o tempo. Elas eram um mecanismo vital de sobrevivência cultural e emocional. Contar contos sobre heróis lendários, santos milagrosos ou lendas locais, ou cantar baladas sobre feitos antigos, ajudava a passar os longos e monótonos meses de inverno, a afastar a escuridão, o tédio e o medo, e a manter um senso de comunidade e identidade. Você, no entanto, não tem acesso a essas distrações. Apenas o silêncio sombrio da sua própria mente e o som incessante e frio do vento que assobia lá fora. Você olha para suas mãos, agora visivelmente calejadas, sujas e rachadas pelo trabalho e pelo frio. O corpo está no limite, mas surpreendentemente ainda está funcionando, ainda está te mantendo de pé. A fome é uma dor constante e aguda, mas você ainda consegue dar um passo à frente, um passo após o outro. O frio é penetrante, uma tortura constante,
mas você ainda consegue respirar e manter uma centelha de consciência. A sua vontade de sobreviver é a única coisa que te mantém em movimento. É uma força instintiva, primordial, que se recusa a ser extinta, mesmo nas condições mais adversas e desumanas. Você se lembra de todas as facilidades e confortos da sua vida moderna e a contrasta com a resiliência absurda e a força inimaginável necessárias para uma única existência aqui, no inverno medieval. Você percebe que a desesperança é uma tentação constante, um caminho fácil para o abandono, mas a verdadeira força reside em lutar contra ela, em encontrar um propósito, por menor que seja, para continuar. Mesmo que esse propósito seja apenas sobreviver a mais uma hora, a mais um minuto, até o próximo amanhecer. O inverno medieval é uma prova de fogo para a sua mente e seu corpo, uma peneira cruel. E você está aprendendo de forma brutal o que significa realmente lutar para viver, um dia de cada vez, uma respiração após a outra. Enquanto o trabalho na geada continua a moer sua energia e sua esperança, você começa a observar mais atentamente as interações ao seu redor. A ideia romântica de uma comunidade medieval unida, onde todos se ajudam mutuamente em tempos de dificuldade, começa a se desfazer sob o peso da realidade. Aqui, a vida é uma competição velada, e a solidariedade, embora presente em momentos pontuais, é ofuscada pela brutal necessidade de sobrevivência individual e familiar. Você percebe que a ajuda é escassa. Não há um programa social, um banco de alimentos ou uma rede de segurança como você conhece. Se alguém está doente demais para trabalhar, ou se uma família perde a colheita, o apoio da comunidade é limitado. Cada boca a mais para alimentar, cada mão a menos para trabalhar, é um fardo. Você vê olhares de desconfiança, de competição por recursos que já são insuficientes. O calor de uma fogueira compartilhada é um luxo, mas a lenha para mantê-la acesa é um bem precioso pelo qual as famílias competem. Os camponeses não são egoístas por natureza, mas a realidade da escassez os força a fazer escolhas difíceis. Se há pouca comida, a prioridade é alimentar os próprios filhos, não os vizinhos. Se a lenha é limitada, você a usa para aquecer sua própria casa, não para compartilhar com quem não tem. É uma economia de sobrevivência, onde a caridade, quando existe, é um ato de grande sacrifício pessoal. Historiadores ainda debatem a extensão da caridade e do mutualismo nas comunidades medievais. Embora a Igreja promovesse a ajuda aos pobres, na prática, a sobrevivência individual muitas vezes vinha em primeiro lugar, especialmente em tempos de inverno rigoroso ou de má colheita. As redes de apoio eram mais fortes dentro das famílias extensas e dos laços de parentesco do que em toda a vila. Você vê uma mulher sendo repreendida por um homem, possivelmente o senhor da terra, ou um capataz, por não ter produzido o suficiente. Não há sindicatos, nem leis trabalhistas, nem a opção de reclamar. A vida aqui é uma servitude, onde o valor de uma pessoa é medido por sua capacidade de trabalhar e produzir. Se você não consegue, é um peso, e isso é percebido. O conceito de direitos humanos é uma piada cruel em um mundo onde a própria existência é um privilégio frágil. A competição por recursos é feroz e silenciosa. Você percebe que as melhores terras para caça ou coleta de lenha são contestadas. As melhores posições perto do fogo são disputadas com um olhar. A vida medieval não é sobre abundância, é sobre gerenciamento da escassez. E nessa escassez, a cooperação irrestrita é um ideal que raramente se concretiza. Uma curiosidade excêntrica é que, para evitar a fome generalizada durante invernos muito rigorosos, em algumas comunidades medievais eram implementadas medidas de racionamento ou eram abertos armazéns comunais de grãos. No entanto, esses eram recursos limitados e nem sempre suficientes.
e a sua existência dependia da generosidade do senhor local ou da própria iniciativa da comunidade. Você vê um grupo de crianças com os rostos sujos e os olhos arregalados, observando um homem que conseguiu caçar uma lebre. Os olhares famintos das crianças são um testamento à constante batalha pela comida. Não há alegria descontraída em seus jogos. Há uma seriedade, uma compreensão precoce da dureza da vida. A sociedade medieval é hierárquica e rígida. Você não é um igual. Ao Senhor, os padres, os artesãos e os camponeses. E cada um tem seu lugar, suas obrigações e seus privilégios, ou a falta deles. Não há mobilidade social. Você nasce camponês, morre camponês. E no inverno, a posição social não te protege do frio, mas pode garantir que você tenha um pouco mais de comida e um teto menos furado. Você sente a solidão, não apenas de estar em um tempo diferente, mas de estar em uma comunidade onde a empatia é um luxo raro. As pessoas estão focadas em sua própria sobrevivência, e isso é compreensível. Não há tempo para lamentar as dores alheias quando as suas próprias são tão avassaladoras. A cena de um vizinho com a porta fechada, não por hostilidade, mas por falta de recursos para ajudar, é mais dolorosa do que uma briga aberta. Você percebe que a verdadeira força de uma comunidade medieval não estava na sua coesão romântica, mas na sua capacidade de suportar a adversidade, mesmo que isso significasse uma solidariedade limitada e uma competição constante. Mesmo em meio à escuridão e à desesperança que permeiam o inverno medieval, há momentos fugazes, quase imperceptíveis, de respiro. Você está exausto, com fome e congelando, mas sua mente, apesar de turva, ainda busca por esses pequenos sinais de vida. Por essas minúsculas vitórias que impedem o desespero de consumir você por completo. Talvez seja o calor tênue daquela fogueira que você lutou tanto para acender. Embora insuficiente para aquecer a cabana inteira e ainda permitindo que o frio roa nas bordas, o simples fato de haver chamas dançando na lareira é uma pequena, mas significativa conquista. Você se aproxima, estendendo as mãos para o brilho laranja e trêmulo, sentindo o calor fraco na pele. Não é como o calor do seu aquecedor, que distribui uniformemente o calor por um ambiente controlado, mas é o suficiente para afastar por um instante o frio mais agudo. Um lembrete de que você ainda tem algum controle, por mínimo que seja, sobre seu ambiente hostil. Esse micro-momento de alívio, de uma dor que recua, é a sua vitória sobre a implacável ameaça do frio. Ou talvez seja a descoberta de um pedaço de alimento extra. Ao vasculhar os poucos pertences, com a esperança quase inexistente, você encontra uma maçã ressecada, escondida em um canto, ou um punhado de nozes que alguém deixou para trás, esquecidas. Não é um banquete suntuoso, nem de longe o tipo de refeição que você faria em seu mundo, mas é algo a mais do que o esperado. Cada mordida é saboreada com uma intensidade que você nunca experimentou antes. A textura e o sabor, mesmo que simples e distantes da fruta fresca, são uma surpresa agradável para seu paladar, acostumado à monotonia do pão duro e do mingau insosso. É uma pequena vitória contra a fome incessante. O simples fato de ter algo a mais para mastigar, de ter um pouco mais de energia para o corpo que grita por combustível, é um luxo indescritível neste mundo de privações. Você observa os outros camponeses que, apesar de suas vidas duras e a constante sombra da morte e da escassez, também encontram seus próprios momentos de alegria e alívio. Uma risada abafada, vinda de uma cabana vizinha, talvez por uma piada simples e antiga, ou uma história contada em voz baixa para afastar o medo. Um grupo de crianças que, apesar das roupas sujas, dos rostos magros e da realidade brutal que as cerca, ainda encontra energia para brincar ruidosamente na neve, transformando o rigor do ambiente em um campo de aventuras e imaginação.
A resiliência deles, que antes parecia assustadora e incompreensível, agora começa a parecer inspiradora, um testemunho da força do espírito humano. Eles não esperam pela grande vitória, eles celebram as pequenas e efêmeras. Fato histórico. Apesar das adversidades extremas, a vida medieval não era apenas sofrimento ininterrupto. As pessoas encontravam alegria e escape em festivais religiosos, celebrações sazonais, na contação de histórias ao redor do fogo, na música e em simples atos de comunidade e camaradagem. A persistência da vida e da cultura era, em si, uma forma poderosa de resistência contra as duras realidades do dia a dia, uma forma de afirmar a humanidade diante da adversidade. A persistência de uma pequena planta brotando no chão congelado, uma minúscula erva que desafia o inverno e o frio, também pode ser uma dessas vitórias silenciosas. Você se agacha para observá-la, maravilhado com a tenacidade intrínseca da natureza em encontrar um caminho. É um lembrete vívido de que, mesmo no ambiente mais hostil e desolador, a vida encontra uma fresta para persistir e florescer. Um fio de esperança. Essa imagem de resistência se reflete na sua própria luta diária, um espelho da sua própria teimosia em continuar. Historiadores ainda debatem intensamente sobre como a população medieval mantinha o moral e a sanidade em face de tantas dificuldades e privações. Muitos sugerem que a forte estrutura social, a fé religiosa profundamente arraigada e a valorização das pequenas alegrias do cotidiano, como a colheita bem-sucedida, o nascimento de um filho ou o simples fato de sobreviver a mais um inverno rigoroso, eram cruciais para a resiliência coletiva e individual. A vida era mais curta e mais difícil, mas talvez a capacidade de apreciar o pouco fosse mais desenvolvida. Uma curiosidade excêntrica é que, para combater o tédio avassalador e a escuridão dos longos invernos, em algumas casas medievais, as pessoas praticavam intensivamente a tecelagem ou a fiação à luz bruxuleante do fogo. Isso não só era uma atividade produtiva e essencial para a fabricação de roupas e tecidos, garantindo a subsistência futura, mas também uma forma de passar o tempo, manter as mãos ocupadas e a mente engajada, afastando a melancolia. A criação de algo novo, mesmo que simples e funcional, era uma pequena vitória contra a ociosidade forçada pelo clima. Você, em seu mundo, tem Netflix, videogames e uma infinidade de entretenimentos. Aqui, fazer um novelo de lã pode ser a maior e mais gratificante distração. Você sente um lampejo de gratidão, não pela situação terrível em que se encontra, mas pela capacidade inerente de sua própria mente e corpo de se adaptar, de encontrar forças e reservas onde você achava que não havia mais nenhuma. A cada passo que você dá, a cada pequena tarefa que você completa, a cada momento em que você consegue afastar o frio ou a fome, você está provando a si mesmo que pode suportar mais do que imaginava ser possível. É uma resiliência bruta, instintiva, que te empurra para frente, que se recusa a ser quebrada. Essa sensação de persistência, essa pequena chama interna, é o que mantém você em movimento. Não é uma alegria exuberante ou uma euforia, mas uma determinação silenciosa, uma teimosia. É a compreensão profunda de que mesmo quando tudo e todos parecem estar contra você, ainda há uma chama, um impulso, uma capacidade de continuar. Essas pequenas vitórias, esses microscópicos momentos de alívio ou de conquista, são o combustível vital para sua vontade de sobreviver. A luz que te guia através da escuridão densa e opressora do inverno medieval, mantendo a esperança, por mais fraca que seja, de que dias melhores virão. À medida que você agarra essas pequenas vitórias, o pensamento de que o inverno um dia terá fim começa a se formar em sua mente. Não é uma certeza, nem uma promessa.
É a esperança da primavera distante, um farol quase invisível no horizonte gelado. Você anseia pelos dias mais longos, pelo sol que trará calor de verdade, pelas primeiras flores que romperão o chão congelado. Essa esperança, frágil como um floco de neve, é o que te impede de sucumbir completamente à desesperança que te espreita. Você se lembra do verde exuberante da primavera em seu próprio tempo, das flores desabrochando, do calor suave do sol em sua pele. Aqui essa imagem é quase dolorosa de se contemplar, um contraste gritante com a paisagem cinzenta e morta que te cerca. As árvores nuas, os campos sem vida, o rio parcialmente congelado, tudo grita morte e escassez. Mas você sabe que a natureza tem seus ciclos e que, eventualmente, o gelo cederá. A conversa ocasional entre os camponeses, quando o cansaço permite, gira em torno do tempo. Não como um tópico trivial de bom dia, mas como uma questão de vida ou morte. Eles falam sobre quanto tempo ainda falta, sobre os sinais do degelo, sobre as previsões, baseadas na experiência e na sabedoria popular, não em modelos meteorológicos, para a próxima estação. O primeiro sinal de um broto verde, o canto de um pássaro que retornou, o leve aumento da temperatura. Esses são os augúrios que eles procuram com uma avidez quase desesperada. Fato histórico. A transição do inverno para a primavera era um período crítico no calendário medieval. A escassez de alimentos atingia o pico e as reservas muitas vezes estavam no fim. A chegada da primavera significava a possibilidade de novas colheitas, o retorno de animais para a caça e a diminuição das doenças relacionadas ao frio. A sobrevivência durante o entre-safra de inverno era um teste de resiliência. Você tenta imaginar o alívio que eles sentem quando o gelo finalmente começa a se romper. A liberação dos rios, o inchaço dos botões nas árvores, o retorno dos animais selvagens. Para eles, não é apenas uma mudança de estação, é a renovação da vida, a promessa de que a fome e o frio mais intensos estão, pelo menos por um tempo, para trás. Historiadores ainda debatem sobre o impacto das variações climáticas de longo prazo, como a pequena era do gelo, na duração e intensidade dos invernos medievais e como isso influenciou as práticas agrícolas e a cultura da época. Para você, no entanto, é uma questão mais imediata. Quando o inverno vai acabar? Uma curiosidade excêntrica é que, em muitas culturas medievais, existiam rituais e celebrações pagãs e cristãs que marcavam a transição do inverno para a primavera, como o carnaval, que antecede a quaresma, e festivais de fertilidade. Essas celebrações não eram apenas festividades, mas também uma forma de invocar a natureza para que o clima se tornasse mais ameno e as colheitas fossem abundantes. As pessoas se agarravam a qualquer coisa que pudesse trazer um vislumbre de esperança. Você sente essa mesma ânsia em seu próprio corpo. Cada osso dolorido, cada músculo exausto anseia pelo calor. Sua pele ressecada e rachada deseja a umidade. Seu estômago faminto sonha com a fartura. É um desejo primordial, uma conexão com o ciclo da natureza que você, em sua vida moderna, havia perdido. Apesar de todas as privações, a simples ideia de que o inverno não é eterno te dá um fio de força para continuar. É um pensamento que se repete em sua mente, um mantra silencioso. Vai passar. Vai passar. Você sabe que se conseguir suportar mais um dia, mais uma noite, cada um desses passos te aproxima de um futuro onde o frio não será mais uma ameaça constante e a fome não será uma companheira diária. A esperança da primavera, mesmo que distante e incerta, é a força motriz que te impulsiona para frente. É a promessa de vida em meio à estagnação, de calor em meio ao gelo, de abundância em meio à escassez. E é por essa esperança que você continua lutando para sobreviver a mais uma noite no inverno medieval. Finalmente, a jornada se aproxima de seu fim.
Depois de tudo o que você experimentou, com o frio penetrante, a fome constante, a higiene precária e o trabalho exaustivo, você se encontra no limiar do seu dia medieval. O sol já se pôs novamente e a escuridão começa a engolir a paisagem. Este é o momento para uma reflexão final, um instante para contemplar a força necessária para suportar um inverno medieval e, paradoxalmente, a sorte imensa da sua vida moderna. Você se senta novamente na palha áspera da cabana, o corpo moído de dor e exaustão. O fogo, que com tanto custo você manteve aceso, agora tremeluz, um símbolo da sua própria resistência. Seus sentidos estão sobrecarregados com as memórias vívidas desta experiência. O cheiro da fumaça de madeira e esterco, o gosto do pão duro, a sensação do frio que nunca realmente o deixou, a coceira incessante na pele. Cada detalhe se grava em sua mente. Pense por um momento em tudo o que você deu como garantido em sua vida. A roupa térmica que te protege do frio, o aquecedor que transforma sua casa em um refúgio, a geladeira repleta de alimentos frescos e nutritivos, a água corrente e limpa que você usa sem pensar, os remédios que aliviam qualquer dor ou doença, a cama macia e limpa onde você dorme em segurança. Todas essas coisas, que para você são direitos básicos, aqui são luxos inimagináveis, a utopia de um futuro distante. Você percebe a resiliência humana de uma forma que nunca antes havia compreendido. As pessoas medievais não tinham escolha. Elas não tinham o conforto da tecnologia moderna ou a conveniência da medicina avançada. Elas simplesmente suportavam. Dia após dia, inverno após inverno, elas enfrentavam a natureza em sua forma mais brutal e encontravam maneiras de sobreviver, de amar, de rir, de criar. Elas eram seres humanos como você, mas testados em um forno de privação e dureza que poucos na sua era moderna poderiam imaginar. Fato histórico. A expectativa de vida na Idade Média era significativamente menor do que hoje, muitas vezes na faixa dos 30 a 40 anos para a população geral, devido a doenças, fome e condições de vida precárias. No entanto, aqueles que sobreviviam à infância e à juventude podiam viver mais, demonstrando uma notável capacidade de adaptação. A curiosidade excêntrica é que, apesar da vida dura, a Idade Média também foi um período de grande espiritualidade e fé. As pessoas buscavam consolo na religião e nas crenças populares, que ofereciam esperança e um senso de propósito em um mundo muitas vezes caótico e incompreensível. A fé não era apenas uma prática, era uma parte intrínseca da sobrevivência, uma âncora em meio às tempestades da vida. Você, agora, talvez sinta uma nova apreciação por essa força interior, seja ela qual for. Historiadores ainda debatem o quanto a mentalidade medieval era diferente da moderna, argumentando que a aceitação do sofrimento e da natureza cíclica da vida era uma parte fundamental de sua existência, permitindo-lhes suportar as adversidades de uma forma que a sociedade atual talvez não consiga. Você sente o arrepio final do frio da noite se instalando, mas há uma diferença agora. Não é apenas o frio físico, é o eco da experiência, o peso da compreensão. Você sobreviveu, não apenas a uma noite, mas a uma jornada mental e emocional através de um mundo que te desafiou em todos os níveis. A cada dor que você sentiu, a cada calafrio, a cada momento de fome, você ganhou uma nova perspectiva sobre a fragilidade e, ao mesmo tempo, a extraordinária tenacidade da vida humana. A sorte de sua vida moderna nunca parecerá tão palpável. A cama em que você vai dormir, o café da manhã que você vai comer, o simples fato de ter um teto seguro e aquecido sobre sua cabeça, tudo isso se transformou de rotina em um milagre. A experiência foi exaustiva, mas também reveladora.
Você não duraria um dia, talvez não duraria uma noite no inverno medieval, mas a reflexão sobre essa impossibilidade te dá uma nova e profunda gratidão pela vida que você tem. Você se permite um pequeno sorriso, um sorriso cansado, mas de gratidão. A jornada foi dura, mas a lição inestimável. Agora, à medida que a história se desvanece e o mundo medieval se retira suavemente, permita-se relaxar. Os sons da noite, antes cheios de perigo e desconforto, agora se transformam em um murmúrio suave. A rigidez do corpo se dissolve e a aspereza da palha dá lugar à maciez reconfortante do seu próprio travesseiro. As preocupações com o frio e a fome se afastam, como nuvens preguiçosas em um céu de fim de tarde. O cheiro da fumaça se desfaz, substituído por um aroma de limpeza e tranquilidade. Deixe a mente flutuar livremente, sem pesos, sem urgências. O calor familiar do seu lar te envolve, uma bolha de segurança onde nada pode te alcançar. Sinta cada músculo relaxar, cada tensão se esvair. Deixe a gratidão pelo conforto te preencher, uma sensação morna e suave que te embala. O mundo lá fora pode ser barulhento, mas aqui, neste momento, há apenas a paz, um sussurro gentil que convida ao descanso. A escuridão já não é assustadora, mas um véu protetor, e os sons distantes são apenas melodias suaves do silêncio. Respire profundamente, lenta e calmamente, deixando-se levar para um sono profundo e reparador, onde os sonhos são doces e a segurança absoluta.